Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Aqui é o professor Norberto Salomão, professor de História. E aí, vamos falar um pouquinho sobre unificações, né? Países que se formaram tardiamente, como a Itália e a Alemanha. É isso aí. Vamos lá, então? Vem comigo. Aí está, a unificação da Alemanha. Bom, unificação alemã, beleza? Olha bem, pessoal. A unificação alemã, a gente vai retomar aqui elementos lá do Congresso de Viena e o Congresso da Santa Aliança. Vocês sabem que após a derrota de Napoleão Bonaparte, aqueles países que queriam retomar, reestruturar o absolutismo, criaram o que a gente chama de movimento reacionário. O que é reacionário? Conservador. Então, são movimentos que queriam restaurar o absolutismo na Europa. Perfeito? Muito bem. A região onde é o atual território da Alemanha, né, por esses congressos, foi reestruturado em 38 estados germânicos independentes. Formaram uma confederação de estados germânicos. E aqui eu coloquei essa siglazinha, olha, o Sacro Império Romano Germânico, né? O Sagrado Império Romano Germânico, que tem suas origens lá em Carlos Magno, lá no Reino dos Francos, né? Aquilo que os alemães que vão realizar a unificação vão chamar de Primeiro Reich, ou seja, o primeiro Império Germânico, tá certo? E aí a Alemanha unificada constituirá o chamado Segundo Reich. Reich, na expressão alemã, império. Ok? Entre todos eles, a gente destaca que Áustria e Prússia eram as nações mais poderosas e tinham posições divergentes. Então, dentre esses quase 40 estados que compõem a Confederação dos Estados Germânicos, o destaque vai para a Áustria, que era quem comandava a Confederação Germânica, e para a Prússia, que era a região mais desenvolvida econômica e militarmente. Tudo bem, hein, pessoal? Tranquilo? Entendendo direitinho? Maravilha, vamos prosseguir. Olha, enquanto a Áustria, dinastia Habsburgo, família Habsburgo dominava lá a região, era um país predominantemente agrícola e não via com bons olhos a ideia de unificação alemã, porque se a Alemanha se unificasse, a Áustria e a família Habsburgo perderiam a hegemonia, o domínio sobre aquela região. Né? Então, a Áustria é uma inimiga da unificação da Alemanha e é também, viu, pessoal, atenção, inimiga também da unificação da Itália, porque a Áustria também tinha territórios ali na Itália que estavam sob o seu domínio. Beleza? Bom, a Prússia, essa já era governada pela dinastia Hohenzollern-Brandenburg. Acreditava que, desta forma, era possível proporcionar um grande desenvolvimento da região. Como assim, professor? Não entendi. A Prússia, que está no norte da Alemanha, ela precisava ampliar mercados consumidores. E o grande sonho da Prússia era concorrer efetivamente com a Inglaterra. Agora, para que ela pudesse concorrer efetivamente com a Inglaterra, ela precisaria ampliar o seu mercado consumidor. E como é que ela poderia ampliar esse mercado consumidor? Unificando as demais áreas, os demais estados. Perfeito? Então, veja que é um motivo aqui, primeiramente, muito mais econômico do que propriamente político. Né? Veja bem aqui, ó. Em 1815, que é quando nós temos lá o Congresso de Viena, e por extensão do Congresso de Viena, o Congresso da Santa Aliança, após a derrota do imperador Napoleão Bonaparte, decidiu-se que o antigo território pertencente ao Sacro Império Romano Germânico, que vinha ali desde o século X com os franco-germânicos, né, até a expansão napoleônica, o Napoleão dominou aquela área, seria reagrupado sob o nome de Confederação Germânica, ou Confederação dos Estados Germânicos. Essa confederação, composta por quase 40 estados, entre reinos, ducados, cidades, né? Dentre eles, os mais importantes, já vimos aí, a Prússia, da dinastia Hohenzollern-Brandenburg, e a Áustria, da dinastia Habsburgo. Okay?
Então, aqui do lado o esqueminha também, ó. 1815, criação da Confederação Germânica. Tá? 39 estados, tem livro que vai trazer 38, aproximadamente 40 estados, né? Pelo Congresso de Viena. Prússia e Áustria, ó, rivais. Prússia e Áustria disputavam uma posição de liderança sobre os estados germânicos. A burguesia prussiana está de olho em quê? Na ampliação do seu mercado. E por isso ela queria a unificação do território. Olha aqui, ó, para ampliar mercados, como a gente falou há pouco. Tá? Maravilha. Beleza. Aqui mapinhas para que você possa se localizar. Olha aqui onde é que está a Áustria. Tranquilo? Olha aqui a região, onde aqui está Brandemburgo, essa área aqui, Saxônia. Né? Essa região aqui é a região da Prússia. Você pode ver melhor aqui no mapinha. Ó. Tá vendo? Aqui você tem o Império Austríaco, que era quem controlava a Confederação de Estados Germânicos, e aqui você está vendo a região da Prússia, poderosa região da Prússia, a região que está ao norte da atual Alemanha. Né? Aqui Holanda, Países Baixos, ó. Bélgica, aqui a França, né? Que se avizinha aqui, ao sul a Suíça, mais ao sul ainda a Itália, né? A leste aqui a Polônia, para que você possa se localizar melhor. Aqui ao norte a Dinamarca, a Suécia, perfeito? Eu acho sempre importante a gente fazer essa localização para que você tenha uma ideia mais clara do processo. Tranquilo? Muito bem. Outra coisa. Aqui no mapinha, de laranja mais escuro, o Reino da Prússia, em 1861. E aqui, contornando depois, né, em 1871, quando a gente já tem... Deixa eu mudar aqui um pouquinho a minha canetinha. Quando você já tem aqui, olha, o processo de unificação da Alemanha. Aí é o tamanho que ficou. Ó. Aí fica a área da Alemanha. Aí já é a região já unificada da Alemanha. Tá? Ó, região unificada da Alemanha. Beleza. Ok. Muito bem, que mais? Aqui aquela problemática região da Alsácia e Lorena. Olha, isso aqui gerou conflito no século XVII, na Guerra dos 30 Anos, depois na Guerra Franco-Prussiana também, e depois na Primeira Guerra Mundial. Né? É uma região que originariamente era da Alemanha. Na Guerra dos 30 Anos, a França foi lá e tomou essa região. Depois, na Guerra Franco-Prussiana, a França foi derrotada pela Prússia, teve que devolver. E depois, após a Primeira Guerra Mundial, né, pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que restituir a região para a França. Né? Além da posição estratégica da Alsácia e Lorena, a região ela é rica em carvão. Né? Então, também havia esse interesse. Beleza? Vamos avançar. Vamos lá. Vou mudar aqui meu pincelzinho. Olha como é que está aqui. Ó. A Prússia era o estado mais industrializado da Confederação Germânica e também a sua maior potência militar, em contraste com a Áustria, que era tipicamente agrícola, uma economia ainda bastante atrasada, ok? Sob a influência prussiana, foi criada, nos anos de 1830, uma política de livre circulação de mercadorias na região. Opa! Quer dizer, então, que... Lembra que eu falei que o aspecto é muito mais econômico do que político? Então, antes de se formar a Alemanha, um país, né, formou-se primeiramente uma aliança alfandegária, uma livre circulação de mercadoria. Como é que se chamou isso? Bom para aparecer em prova, hein? Zollverein. Zollverein é o termo utilizado, o Zollverein, como era chamada, né? Só que excluíram a Áustria, porque a Áustria é atrasada e eles queriam a sua autonomia. Isso vai gerar um confronto direto entre a Prússia e a Áustria. Aqui pus uma gravurazinha para você ver já o processo de industrialização da Prússia ali no norte do que hoje é a Alemanha. Já mostramos no mapinha para você. Tá? Muito bem. O Zollverein, olha, o termo pode aparecer numa provinha para você, pode parecer algo muito complicado, mas não é. O que veio a ser o Zollverein? Tá? Muitos vão chamar Zollverein, mas em alemão o E e o I tem som de I, Zollverein.
Um claro exemplo da divergência entre os dois países foi a exclusão da Áustria do Zollverein, um acordo de 1834 que eliminava taxas alfandegárias. Então, você poderia sair de um Estado alemão para o outro sem pagar tributos para facilitar o intercâmbio comercial que muito interessava a Prússia. Né? Olha, a União Alfandegária dos Estados Alemães representou a vitória do liberalismo burguês. União entre burguesia e os grandes proprietários de terra. Essa nobreza proprietária de terra são os Junkers. Junkers, daqui virá um importante elemento, que é o que está abaixo aqui, que é o Otto von Bismarck, né, que vai ser o chanceler, esse termo usado ainda hoje para o cargo de primeiro-ministro lá na Alemanha, chanceler do Guilherme Hohenzollern-Brandenburg, e que vai ser o principal articulador no processo de unificação dos Estados germânicos. Beleza? Muito bem. Nós sabemos que em 1848 tivemos a chamada Primavera dos Povos. Né? O que foi a Primavera dos Povos? Foi aquele conjunto variado de movimentos que nós tivemos na Europa. Movimento nacionalista, movimento burguês, movimento operário, movimento socialista. Então, essa gama variada, em 1848, foi chamada pelo escritor francês Victor Hugo, escreveu, né, a obra Les Misérables, Os Miseráveis. Tá? O Victor Hugo disse, olha, são tantos eventos e tão variados na Europa que é como se brotassem da terra flores de cores variadas, numa verdadeira primavera dos povos. E aí, daí para frente, o termo primavera passou a ser usado por jornalistas, por escritores, para designar esses movimentos de maior mudança, de maior transformação, de maior impacto. Né? Depois disso, utilizaram o termo para Primavera de Praga, Primavera de Pequim, Primavera Árabe, né? Mas a origem do termo lá na França, com o Victor Hugo, escritor francês. Né? Bom, em 1848, aproveitando os novos movimentos liberais que agora possuem ideais também socialistas, a classe operária europeia se revolta contra a exploração da burguesia industrial. Será chamada Primavera dos Povos. Agora, veja, Primavera dos Povos não é só movimento operário, socialista, não. Tem movimento nacionalista, que é contra movimentos socialistas, tem movimento burguês, tá? Rapidamente sufocadas por forças conservadoras, a burguesia industrial sairá triunfante ao final dessas revoluções. Então, olha, revolta em 19 de maio de 1848, aqui uma gravura, né? Em Berlim. Nesse ano, as safras foram ruins, o aumento do preço dos alimentos fizeram a classe operária se revoltar. Então, quer dizer que esse movimento lá em Berlim é mais um entre os vários e variados movimentos que marcaram a chamada Primavera dos Povos. Isso aqui é muito bom para cair em prova. Se liga nisso aqui, dá uma lidinha a mais sobre isso, tá? Por favor. Pessoal, em 1862, o rei da Prússia, né, o príncipe prussiano lá, o Guilherme Hohenzollern-Brandenburg, nomeou Otto von, veja que é V, mas em alemão esse V tem um som assim meio fofo de F, né? Otto von Bismarck é chanceler agora da Prússia, primeiro-ministro da Prússia. O Bismarck era um Junker. O que é um Junker? Membro da nobreza agrária, não é? Alemã, e também ligado ao militarismo, extremamente nacionalista, via o uso da força militar como principal método, alternativa para resolver qualquer conflito, qualquer questão. Aí aqui a gente tem a imagem do Otto von Bismarck com seu belo bigode, e aqui afirmando a unificação só será possível a ferro e fogo. E ó, Otto von Bismarck. Tranquilo? Bismarck entrou para a história como o grande nome da unificação alemã. Todos os seus esforços foram no sentido de criar um só país. Internamente, ele faz alianças entre a burguesia e os Junkers, os grandes proprietários de terra. No plano externo, adota a estratégia do confronto militar para solucionar essa questão. Então, em 7 anos, ele conduziu 3 guerras visando consolidar a unificação alemã. Guerra contra a Dinamarca, Guerra dos Ducados, guerra contra a Áustria,
a Guerra Austro-Prussiana, e guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana, sendo exitoso, sendo vitorioso em todos esses confrontos. Perfeito, moçada? Vamos avançar, então. Nós vamos ter aqui também, pessoal, vamos ter aqui também a Guerra dos Ducados. Então, o que aconteceu? O Bismarck ele foi aparelhando fortemente o exército prussiano para enfrentar a Áustria. Tá? Mas ele tinha a seguinte dúvida, ele não poderia ficar em uma guerra que durasse muito tempo, muitos anos. Ele necessitaria de uma guerra que fosse rápida. Então, ele pergunta ao alto comando do seu exército quanto tempo eles venceriam a Áustria. E eles disseram, olha, senhor, nós não podemos precisar aí quanto tempo. A gente sabe que a gente vence, agora em quanto tempo a gente não consegue com exatidão precisar. E aí o Bismarck vai dizer, olha, eu preciso dessa precisão, eu preciso dessa exatidão. Pois é, mas a gente só poderia saber disso se a gente fizesse uma guerra antes. E aí ele teve uma ideia, porque quando ocorreram guerras anteriores, a Alemanha, como a Guerra dos 30 anos, por exemplo, a Alemanha teve que entregar para a Dinamarca as regiões de Schleswig e Holstein, né? Isso lá no século XVII. E quando veio depois o Congresso de Viena e o Congresso da Santa Aliança, eles reafirmaram que essas regiões pertenceriam à Dinamarca. Né? Aqui, ó, Dinamarca. Capital, Copenhague. E aí o que acontece? Ele falou, já sei, vamos fazer uma guerra com a Dinamarca, que é um paizinho menor, que a gente sabe que consegue vencer rapidamente, e a partir daqui a gente usa isso como um teste para observarmos como é que seria uma guerra contra a Áustria. E assim foi feito. Né? Em 1864, com o objetivo de testar sua máquina de guerra, ele declara guerra à Dinamarca, usando como pretexto a disputa pelos ducados de Schleswig e Holstein. Schleswig e Holstein, áreas ali que a Alemanha tem interesse em dominar. A Prússia, perdão. Né? Eu nem tenho a Alemanha ainda. Que a Prússia tem o interesse em dominar. Está aqui a Prússia. Beleza? Muito bem. Outra coisa, pessoal. A Áustria também tinha interesse nessas regiões. Então, curiosamente, olha o que é o jogo diplomático, olha a estratégia do Bismarck. O Bismarck se alia à Dinamarca para poder lutar... O Bismarck se alia à Áustria para poder lutar contra a Dinamarca nessa guerra dos ducados. Mas é tudo articulação dele para avançar mais na sua pretensão de unificação da Alemanha. Muito bem. Vamos avançar aqui. A Guerra Austro-Prussiana ou Guerra das 7 Semanas. Após a vitória sobre a Dinamarca, né, Schleswig ficou sob o domínio da Prússia e Holstein sob o domínio da Áustria. Perfeito? Bismarck acusou a Áustria de ser negligente com a administração de Holstein. Vai usar isso também como pretexto para declarar uma guerra à Áustria. Então, ele se alia à Áustria em um primeiro momento e depois cria um pretexto para entrar em guerra contra a Áustria. E aí nós vamos ter a Guerra Austro-Prussiana, que durou 7 semanas. Então, a gente diz que foi a Guerra Austro-Prussiana ou a Guerra das 7 Semanas. Guerra Austro-Prussiana ou Guerra das 7 Semanas, em 1866. Essa guerra aqui auxiliou também o processo de unificação da Itália. Por quê? Porque a Áustria também era contra a unificação italiana, já que a Áustria era aliada da Igreja Católica, a Igreja Católica não tinha interesse na unificação da Itália, e a Áustria também tinha áreas sob seu domínio na Itália. Só que agora, como vai haver uma guerra entre Prússia e Áustria, a Itália, né, o reino sardo-piemontês, ali no norte da Itália, se alia à Áustria. Então, a vitória, essa guerra austro-prussiana, auxiliou sobremaneira para o processo de unificação italiano. Nós vamos ver ali à frente. Tá? Olha aqui, pessoal, a Prússia derrotou definitivamente a Áustria em 7 semanas. As negociações de paz imediatamente se iniciaram para poder pacificar a região.
em 23 de agosto de 1866, foi assinado o Tratado de Praga. Todos vocês sabem aí que Praga é a capital da República Tcheca. Só que antigamente era uma região chamada Boêmia. A Itália, olha o que eu disse ali atrás, a Itália também lutava por sua unificação, auxiliou a Prússia nessa guerra, foi considerada vitoriosa e conseguiu a região de Veneza. O resultado da guerra foi a dissolução, o fim, né, pessoal, da Confederação Germânica, controlada pela Áustria. A Prússia formou a Confederação Germânica do Norte, no lugar da Confederação Germânica, a Confederação Germânica do Norte, né? O Deutschbund. A maioria dos reinos componentes dessa confederação era de origem luterana e ficou ainda separada dos estados do sul, porque havia uma rivalidade. O norte era protestante, luterano, o sul predominantemente católico. Além do mais, pessoal, havia uma mágoa do sul da Alemanha com o norte da Alemanha. Porque na Guerra dos 30 Anos, que envolveu católicos e protestantes, o norte lutou contra o sul. E o sul foi derrotado e teve que entregar Alsácia e Lorena para a França. Então Bismarck pensou, bom, eu poderia, por meio da guerra, unificar o sul, na marra. Mas aí eu não vou ter um Estado efetivo, né? Eu vou ter um Estado constantemente dividido, constantemente em conflito. Eu preciso conseguir uma maneira de atrair o sul espontaneamente para se aliar ao norte. Então, Bismarck lança uma campanha nacionalista pela recuperação da Alsácia e Lorena. Tá? E vai criar um impasse com Napoleão III, por isso que está aqui a imagem do Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que governava a França nesse período, e aqui o Otto von Bismarck. Tá? Então, mesmo com a unificação do Norte, os estados do Sul se mantiveram neutros. Von Bismarck, para unificar toda a nação alemã, tinha como estratégia provocar uma grande guerra e despertar o espírito nacionalista dos alemães. E aí, numa guerra contra a França, o sul da Alemanha ficaria no meio de um fogo cruzado e teria que tomar partido. Então, entre aliar-se à França, que é o inimigo mortal da Alemanha à época, e ao norte, é lógico que o sul naturalmente se aliaria ao norte, e foi o que acabou acontecendo. Entre 1870 e 1871, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, a Guerra Franco-Prussiana, na qual os franceses foram derrotados. Derrota dos franceses. Muito bem. Eram as duas grandes forças naquele momento da Europa, duas grandes forças militares. Os franceses foram humilhados, eles foram derrotados, foram obrigados a pagar uma indenização para a Alemanha, agora unificada, e entregar aos alemães a região da Alsácia e Lorena. Beleza? Muito bem. Olha aqui está, ó, o humilhante Tratado de Frankfurt. O humilhante Tratado de Frankfurt em 1871. Okay? Humilhante Tratado de Frankfurt. Derrotada a França, ela foi obrigada a assinar em 1871 esse tratado, pelo qual teve que devolver as províncias da Alsácia e Lorena, teve que pagar uma pesada indenização de guerra, aceitando ainda a ocupação da Alemanha sobre a região até a quitação da dívida, exigiu que os franceses cedessem o Palácio de Versalhes. Olha que humilhação, hein? O orgulho francês teve que ser cedido para a coroação do imperador, do Kaiser, do imperador alemão, com todas as despesas pagas pelos franceses. Esses eventos, a maneira como esse tratado foi humilhante, intensificou o revanchismo francês, que estará presente onde? Lá na Primeira Guerra Mundial. Tanto é que, olha a conexão que nós vamos fazer, terminada a Primeira Guerra Mundial, derrotada a Alemanha, onde é que os franceses exigiram que os alemães fossem submetidos a um tratado? Em Versalhes. Olha aí, ó, revanchismo francês presente ali na Primeira Guerra Mundial e nos tratados
pós-Primeira Guerra Mundial. Beleza? Muito bem. Após a conclusão da unificação alemã, desenvolveu fortemente sua indústria, né? E militarização. O objetivo era efetivar o, olha aqui, ó, Segundo Reich, Segundo Império Germânico. Tá bom? Os germânicos se consideram históricos herdeiros do Império de Carlos Magno, que seria o primeiro Reich. E aqui eles vão constituir o segundo Reich. Professor, por curiosidade, o segundo Reich durou até quando? O segundo Reich ele vai de 1871, quando eu tenho a unificação alemã, até 1918, quando a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Esses ideais são amparados pelo pangermanismo e pela teoria do espaço vital germânico, que conduziriam à Primeira Guerra Mundial. Bom, lá na França, formou-se uma nova Assembleia Nacional, quer dizer, um parlamento. Esse parlamento elegeu indiretamente um presidente. Então, nós vamos entrar aqui agora, a gente vai sair lá do Segundo Império Francês e vamos adentrar a Terceira República Francesa, tendo como primeiro presidente a figura de Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, eleito primeiro presidente da, aqui, ó, Terceira República, que vai durar de 1871 até 1940. Professor, por curiosidade, o que aconteceu em 1940? Preparado para ouvir? Os nazistas invadiram a França. A França foi domínio nazista de 1940 até 1944, quando houve o dia D, no dia 6 de junho, tropas aliadas invadiram a Normandia e libertaram a França do domínio nazista. Mas nesse período, entre 1871 e 1940, Terceira República Francesa, ok? Muito bem. Lá na França tem consequência. Nós vamos ter a Comuna de Paris. Nós vamos ter um movimento que tomou conta de Paris e elementos tomaram o poder em Paris por 70 dias. A formação da Comuna de Paris tem origem nos desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana. Né? Com a vitória prussiana, que impôs ali aquelas obrigações, aquelas pesadas obrigações aos franceses, essas condições humilhantes, o Tratado de Frankfurt, vão gerar manifestações populares. Além do mais, né, com a guerra, o custo de vida na França aumentou, o pagamento dos salários baixíssimo, muitas vezes atrasados, péssimas condições de trabalho. Aí o que vai acontecer? O governo do Adolphe Thiers já vai sofrer ondas de protestos populares. Né? A mobilização popular alcançou seu auge quando os revoltosos, em março de 1871, organizaram um governo paralelo ao de Thiers, a Comuna de Paris. Um governo paralelo teria a missão de estabelecer a ditadura do proletariado, influenciada aí por princípios do socialismo. Muitos vão dizer que é a primeira experiência socialista. Né? Influenciados pelos ideais de Karl Marx e Engels, a Comuna de Paris propôs medidas de caráter estritamente popular. Igualdade civil entre homens e mulheres, inclusive o voto feminino, aboliu o trabalho noturno e concedeu pensão às viúvas e órfãos, foi vista como um tipo de experiência precedente de um socialismo, né, de um governo popular, enfim. Para conter os revolucionários, olha que ironia, as tropas prussianas não estão lá na França, até que a França pagasse aquela indenização de aproximadamente 5 milhões de francos? Pois é, o Thiers pediu apoio do Bismarck para poder derrotar a Comuna de Paris, para derrotar os comunards, como eram chamados os membros desse movimento. Ei, professor, mas os franceses não são inimigos da Prússia? Você falou agora há pouco do revanchismo francês. Sim, são inimigos, mas eles são mais inimigos ainda de ideais socialistas. Então, se juntaram, né, nesse caso, para destruir esse movimento, que foi derrotado. Esse governo paralelo durou apenas 70 dias. Né? Ao chegar na cidade de Paris, as tropas opositoras encontraram uma massa de revoltosos que não tinha armas suficientes, que não tinha uma organização militar e nenhum treinamento. Então, a superioridade bélica dos soldados do governo oficial republicano, com o apoio de soldados alemães, derrota o movimento.
Durante o conflito, aproximadamente 20 mil pessoas foram mortas. E, posteriormente, cerca de 70 mil comunards foram presos e exilados na Guiana Francesa, aqui na América do Sul. Né? Agora, moçada, vamos lá para a gente fechar aqui a nossa conta, falando um pouquinho sobre unificação italiana. Unificação italiana. Olha, até o século XIX, a Itália estava dividida em pequenos estados autônomos. Aliás, um precursor da ideia de unificação italiana foi Niccolo Machiavelli. Né? Ele já propunha ali uma unificação da Itália. Nós vamos ter o reino sardo-piemontês, que vai ser a principal liderança no movimento de unificação italiano, governado por uma dinastia italiana, ele era autônomo e soberano. Nós vamos ter o reino lombardo-veneziano, governado pela Áustria, mas ali naquela guerra austro-prussiana, você viu que a Itália conseguiu anexar Venécia à sua área, né? Veneza à sua área. Vamos ter os ducados de Parma, Módena e Toscana, governados por duques subservientes, são italianos, mas são subservientes à Áustria. Está entendendo aqui por que eu falei antes que a Áustria não apoiava o processo de unificação italiano? Porque se a Itália se unificasse sob o comando do reino sardo-piemontês, simplesmente a Áustria perderia sobre todas essas regiões o seu controle. Nós temos os estados pontifícios, doados por Pepino o Breve, pai de Carlos Magno. Lá no século VIII, Pepino o Breve doou os estados da Igreja, capital Roma, governado pelo Papa. Então, se a Itália se unificasse, a Igreja Católica não só perderia sua condição de Estado independente, como perderia também territórios. E nós vamos ter lá ao sul o Reino das Duas Sicílias, governada pela dinastia Bourbon, né, ligada à França, ligada à Espanha, enfim. Lá na Itália, o movimento pela unificação nós vamos chamar de Risorgimento. Né? Ressurgimento, em português, é um movimento lá da história italiana que buscou entre 1815 a 1870 unificar o país. Bom para cair em prova. Caiu lá Risorgimento, o meu aluno está entendendo que é o movimento que lutou pela unificação da Itália. Era um amontoado de pequenos estados submetidos a potências estrangeiras, a Itália, e aí o pessoal do Ressurgimento quer unificar a Itália. E, professor, por que Ressurgimento? Lembra que a Itália foi a sede do Império Romano? Então resgata aquele espírito de que eles já foram um grande império na antiguidade e tal. A primeira luta do movimento para unificar a Itália só teve início depois do Congresso de Viena, né? Então, após 1815, que transformava a atual Itália. As primeiras tentativas de libertação do território italiano foi uma organização revolucionária chamada Jovem Itália, Iuvini, a Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini, republicano, que junto com a Jovem Itália defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Tá? O Giuseppe Garibaldi, ele participa também desses primeiros movimentos, mas os movimentos não são bem-sucedidos, e o Giuseppe Garibaldi vem para o Brasil, e aqui ele participa do movimento lá do Rio Grande do Sul, né, do movimento dos farrapos, durante o período regencial aqui no Brasil. Depois ele volta para a Itália e é importantíssimo, liderando lá os Camisas Vermelhas no movimento pela unificação italiana. Por isso que lá na Sicília tem uma estátua ao Giuseppe Garibaldi, onde está escrito o herói de dois mundos. Por quê? Porque ele lutou aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos, e lutou também depois lá na Itália pela unificação italiana, Giuseppe Garibaldi. Bom, nós temos também a figura dos carbonários, termo utilizado para os revolucionários, para aqueles elementos de ideias mais radicais. E carbonários por quê? Carbonários porque eles se encontravam secretamente nas minas de carvão. Tudo indica que seria assim um desmembramento ou assim um apêndice de ordens da maçonaria com viés revolucionário na luta pela unificação italiana. Teria surgido em Nápoles, né, lá na Itália, durante o domínio de Napoleão Bonaparte, em 1810,
contra a opressão de invasores ou de governos autoritários. Tá? A verdade é que o termo carbonário depois passou a ser usado para outros locais, no sentido de revolucionários mais radicais, aqueles que propõem medidas mais radicais de luta pela independência, pela autonomia. Okay? Muito bem. Em 1848, ó, de novo, lá na Primavera dos Povos, ó, os seguidores de Giuseppe Mazzini promoveram outra manifestação contra a dominação da Áustria em territórios italianos, mas o exército austríaco mais forte, mais poderoso, venceu. Mesmo derrotados, eles não desistiram da luta, eles continuaram, e quem vai estar à frente é o reino sardo-piemontês, está lá no norte da Itália, é um reino que era independente e que via na unificação da Itália o fortalecimento do seu poder político e também econômico. Então, a Alemanha foi unificada a partir do norte, que é a Prússia, e a Itália também unificada a partir do norte, a partir do reino sardo-piemontês. Aqui nós temos a figura de Conde Cavour, né, Camillo Benso, que era também ministro lá do rei Dom Victor Emanuel II, rei do reino sardo-piemontês. Cavour teve o apoio da burguesia, dos proprietários rurais, e colocou em prática um projeto de modernização da economia e do exército do reino sardo-piemontês, do reino do Piemonte e Sardenha. Aproximou-se da França do Napoleão III. Napoleão III tinha uma postura variada, ora ele apoiava a Áustria, ora ele buscava aliados contra a Áustria. E o Napoleão, o terceiro, sobrinho do Napoleão Bonaparte, né, que era quem governava a França, ele depois, pressionado pelos católicos franceses, ele mandou tropas para proteger o Papa. Tá? Para proteger o Papa. O revolucionário Giuseppe Garibaldi voltou, saiu daqui do Brasil, foi para a Argentina, da Argentina ele voltou para a Itália, lá ele atacou e dominou o reino das duas Sicílias. Mas ele entendeu que se ele fizesse um governo republicano no sul, enquanto que o reino sardo-piemontês no norte lutava, mas para um projeto monarquista, a luta ficaria dividida e a Itália não se unificaria. Então, Giuseppe Garibaldi preferiu, nesse momento, ceder a liderança do movimento aos monarquistas. Tá? Por meio de um plebiscito, eles decidiram ser governados pelo Dom Victor Emanuel II. Faltava unificar ainda, já tinham dominado grande parte, faltava unificar ainda o Estado da Igreja, o Estado Pontifício, onde estava Roma. E aí o Napoleão III, ele em guerra com a Áustria, ele em guerra com a Prússia, a guerra franco-prussiana, ele em guerra com a Prússia, o que é que ele faz? Retira as tropas que estavam dando proteção ao Papa. E quando ele retira as tropas que estavam dando proteção ao Papa, isso enfraquece a Igreja não tem como resistir, e aí em 1870, Roma é dominada e passa a ser a capital da Itália. Consolida-se a unificação da Itália em 1870. Qual a consequência disso? A questão romana. O que foi a questão romana que durou quase 60 anos? A Igreja Católica não aceitava a legitimidade do Estado italiano e não aceitava ter perdido territórios, inclusive Roma, que foi capital da Igreja por 1000 anos, agora estava como capital da Itália unificada. Então, o Papa Pio IX não aceitou a perda desses domínios, ele se dizia um prisioneiro e fechou-se no bairro do Vaticano, né? Ali dentro de Roma. Essa questão romana só foi resolvida em 1929. A Igreja e setores conservadores, no início do século XX, estavam muito assustados com o avanço do socialismo, dos movimentos anarquistas, dos movimentos grevistas. Isso favoreceu, em 1922, a chegada do fascismo ao poder na Itália com Benito Mussolini. E Benito Mussolini e a Igreja se aliam na luta contra o socialismo, contra a esquerda. Então assinam o Tratado de Latrão em 1929. O Papa Pio XI, aqui é o Pio IX, o Papa Pio XI assina um acordo com Benito Mussolini, pelo qual a Igreja Católica finalmente reconhecia a legitimidade do Estado italiano,
reconhecia Roma como capital da Itália, né? Mas, em contrapartida, Benito Mussolini reconhecia o Vaticano, um bairro de Roma, como um Estado independente da Igreja. Então, o Vaticano ele é muito recente, né? O Vaticano foi criado em 1929 e a Igreja Católica perdeu a cidade de Roma, perdeu toda aquela região central da Itália, que era domínio da Igreja, tudo isso para a unificação italiana. Tudo bem? Agora, algumas áreas da Itália ainda ficaram sem ser anexadas. São as chamadas províncias irredentas. Se liga nesse termo que pode aparecer, ó. Províncias irredentas. Apesar da unificação da Itália, algumas províncias como Trentino, Tirol ao sul, né, Tirol meridional, Trieste, Ístria, continuaram sob domínio austríaco até a Primeira Guerra Mundial. Só ao final da Primeira Guerra Mundial é que essas áreas, em parte, serão incorporadas à Itália. Então, apareceu na provinha províncias irredentas, quer dizer, aquelas que não foram incorporadas, você vai lembrar disso aqui, tá? E vou voltar um pouquinho, ó. Apareceu numa prova, questão romana, não tem nada a ver com a Roma antiga, com a história de Roma. Tem a ver com o fato da Igreja Católica ter perdido territórios e a cidade de Roma para a unificação italiana. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Era isso que a gente tinha para falar com você nessa nossa aula, ok? Fiquem ligados, leiam, façam exercícios, se dediquem e não percam. Em breve eu estarei com mais aulas aí para você. Aguarde. Um abraço, bons estudos, se cuidem.